Objeção: Deus prometeu, mediante o espírito de profecia, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia alcançará o reino. Ela será a Igreja triunfante. Resposta: não há dúvida de que a Igreja vitoriosa seja a Igreja de Deus. A questão a ser resolvida é: quem tem a qualificação de igreja remanescente? Ministros e membros da Igreja Adventista citam com frequência as seguintes declarações: sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará a ser com eles até o fim. Mensagens Escolhidas, Volume 2, página 406. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. Date. Em sua defesa, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia usam essas declarações dos testemunhos. Estão, porém, adotando um sofisma dos católicos que citam Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dirão os católicos: bendita promessa. A igreja está edificada sobre a rocha. E nossa igreja ainda é a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais do que essa firme promessa dada aos discípulos na dispensação cristã, foi a promessa feita aos judeus na velha dispensação. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Se um judeu religioso lesse Mensagens Escolhidas, volume 2, página 4, e considerasse as promessas de Deus em Jeremias 31, 35 a 37, exclamaria: Deus seja louvado. Ainda somos a nação de Deus, seu povo, à luz das palavras de Jeremias e de sua promessa mediante Ellen White. Deus está com seu povo em Israel e estará conosco até o fim. O sol, a lua e as estrelas não se afastaram do que lhes foi ordenado. Até hoje brilham. Portanto, Israel não deixou de ser o povo de Deus. Deus jamais rejeitou o seu povo. Mas quando a nação judaica se tornou um ramo cortado da videira, um pequeno rebanho, um remanescente, constituindo-se a igreja continuou a ser o povo de Deus. Os judeus com seu pomposo templo e sua organização deixaram de ser a igreja de Deus. Se católicos devotos lessem a declaração de Mensagens Escolhidas, também diriam: graças a Deus, sua presença está conosco. À luz de Mateus 16:18 e dessa maravilhosa promessa escrita por Ellen White, os judeus devem lembrar-se das palavras de Jesus. Dizia, pois, Jesus, aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. João 8:31. E os católicos devem pensar nas palavras de João: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, este tem tanto o Pai como o Filho, segundo João 9. Agora, quanto à declaração de Mensagens Escolhidas, volume 2. Por que é que a igreja não cairá? É porque uma poderosa sacudidura expelirá da igreja os pecadores, os descuidosos e indiferentes. Onde ocorre essa sacudidura? Lemos nos testemunhos que será banido da igreja o espírito de discórdia e luta. Mas que igreja? Da igreja que submeter-se ao processo de purificação? Naturalmente, o período inteiro diz: quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Testemunhos Selects, Volume 3, página 254. Essa sacudidura dos pecadores de Sião, ou sacudidura dos descuidosos e indiferentes, e eliminação do espírito de discórdia e luta da igreja, ocorrem após o início da reforma. Não ocorrem na igreja adventista, porque pecadores são ali tolerados. O testemunho de Mensagens Escolhidas defende o movimento de reforma.
não a organização da igreja apóstata. Embora a igreja de Deus pareça em vias de cair, não cairá. Ela será a igreja triunfante. A Bíblia torna claro que Deus não está unido a um povo ou igreja incondicionalmente. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Segundo Crônicas 15:2. É futilidade qualquer. Igreja ou organização reivindicar as promessas de Deus sem cumprir as condições. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reivindica as promessas de Deus. Declara, em alto e bom som: somos a igreja e seremos vitoriosos. Triunfarão eles realmente? Considere-se a seguinte declaração: os fatos concernentes à real situação do professo povo de Deus falam mais alto do que sua profissão, e tornam evidente que algum poder cortou o cabo que os ancorava à rocha eterna, e que estão à deriva no mar sem mapa ou bússola. Os fatos são mais fortes que os sentimentos. Uma organização ou igreja à deriva nunca poderá chegar ao porto desejado. Por mais vigorosamente que alguém creia que a igreja triunfe, por mais vigorosamente que alguém professe estar na igreja de Deus, os fatos falam mais alto que a profissão. Como pode a igreja vencer sem a presença de Deus? De que maneira a presença de Deus está com a igreja adventista? Deixemos que os testemunhos respondam a essa pergunta. Ele removerá da igreja seu Santo Espírito e o dará a outros que o apreciarão. Review and Harrow, 16 de julho de 1895. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltavam seu poder e sua presença. Testemunhos Seletos, Volume 2, página 65. É com relutância que o Senhor retira sua presença daqueles que foram abençoados com grande luz e que experimentaram o poder da palavra em ministrar aos outros. Foram outrora servos fiéis, favorecidos com sua presença e guia. Deles se apartaram, porém, e induziram outros ao erro, e caem, portanto, no desagrado divino. Testemunhos Seletos, Volume 2, páginas 66, 67. Como o antigo Israel, a igreja desonrou o seu Deus, apartando-se da luz, negligenciando seus deveres, e abusando de seu nobre e elevado privilégio de ser de caráter peculiar e santo. Seus membros violaram o concerto de viverem para Deus, e somente para Ele, uniram-se aos egoístas e amantes do mundo. O orgulho, o amor ao prazer e o pecado têm sido acariciados, e Cristo se afastou. Seu espírito tem sido extinto na igreja. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divina. Por este motivo é que há fraqueza e falta de força. A igreja encontra-se no estado de Laodiceia. A presença de Deus não está no meio dela. Newsletter, Education número 6. Em parte nenhuma, os testemunhos dizem que a organização dos Adventistas do Sétimo Dia, de onde se retirou a presença de Deus, alcançará o reino. A igreja remanescente não é igualada à apóstata, a grande organização. A igreja remanescente chegará ao porto desejado. Ela será a igreja triunfante. Mas não é seguro ler coisa alguma do que não está escrito. Ministros e povo dizem que Ellen White afirmou que a igreja adventista do sétimo dia triunfará. Porém, ela nunca disse isso. Precisamos usar de cautela, para não fazer confusão entre a verdadeira igreja adventista, ou remanescente, e a organização, que já se comprometeu com o mundo. O povo de Deus está qualificado para ser a igreja remanescente, que vencerá. E esta deve ter as seguintes características: A. Estar firmada no verdadeiro fundamento. B. Exigir dos seus membros absoluta fidelidade aos mandamentos de Deus, em toda parte, em todas as circunstâncias. Leia-se nossa brochura Origem e Primeiras Experiências dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. C. Ser completamente separada do mundo e de outras igrejas caídas. A igreja adventista não se classifica como remanescente, que alcançará o reino, pois de longo tempo até o presente, ela tem deposto o estandarte e se tem comprometido com Satanás. Quando a presença do Senhor se retirou, alguma outra entrou, conforme os seguintes testemunhos. Estes homens, a quem se confiou guardar a fortaleza, quase entregaram nas mãos do inimigo. Abriram as portas ao astucioso inimigo que procurava destruí-los. Homens de experiência têm visto furtivas mãos afrouxando os ferrolhos para Satanás entrar. Contudo, têm se mantido em paz com aparente indiferença quanto aos resultados. Alguns se alegraram ao ver isso, pois parecia a atenuação de sua passada negligência, o que tornou necessário chamar outros para ocupar a posição de responsabilidade, de que eles haviam abusado,
ou que haviam negligenciado. Na verdade, estes são os sentimentos de muitos de nosso povo, e Satanás exulta com seu êxito em governar a mente de tantos que professam ser cristãos. Ele os enganou, entorpeceu-lhes a sensibilidade, e bem no meio fincou seu infernal estandarte. E eles estão completamente enganados. Estão que não reconhecem o enganador. Testimonies, volume 2, página 440. O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Testemunhos para Ministros, página 277. Ao invés de dizer que será triunfante a igreja apóstata, onde a presença de Satanás é encontrada, o espírito de profecia claramente mostra o destino dessa igreja, dos que se jactam de sua luz, e contudo deixam de andar nela. Cristo diz: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, e tu Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Review and Herald, del 1 de agosto de 1893. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta, para mostrar ao povo de Deus suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Você gostaria de estar nesse barco? Esperamos que não.